Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, e a gente vai conversar sobre o tema liderança eficaz, né? Aí você pergunta, quem é esse que está falando, quer falar sobre liderança? Veja bem, pessoal, eu já venho já nessa caminhada, já há mais de 40 anos, com liderança eu trabalho há mais de 20 anos, né? E o que acontece é que a gente vai falar sobre esse tema bem rapidinho aqui, bem rápido mesmo, eu não pesquisei, vou falar de experiência minha mesmo, própria experiência aí ministerial, ok? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu ficaria muito feliz, pessoal, se vocês assinassem o canal, isso mesmo, se você assinar o canal, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Está passando aqui as notificações, vai para a direita ou para a esquerda, mas está passando aí, ok? Dá um clique aí, dá em todas. E eu falo muita coisa aqui, falo sobre oração, falo sobre ministério, falo sobre psicologia, desenvolvimento pessoal e por aí vai, pessoal. Vamos aqui para a palavra. 2 Timóteo 2,15 diz assim. Antes de falar, pessoal, eu queria dizer para você, minha saúde está 100%, tá certo? Eu tirei o cabelo assim, foi porque deu vontade, tá? Deu vontade, faz 25 anos que eu tirei o cabelo assim, de 25 em 25 anos eu tiro, né? Vou entrar para 60, quer dizer, com 85 agora a gente vai tirar de novo, tá bom? Mas se o pessoal tá até elogiando aí, ok, então... E aí vai depender, talvez aí, ok, eu vejo por outra aí, ok, vamos embora. Assinou o canal. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja bem, Paulo ele fala aqui de um assunto muito importante em relação ao líder, né? Aquele que está em liderança, aquele que está sempre lidando com pessoas, com vida, não é? Aí ele fala aqui para apresentar-te a quem? Apresentar-te a Deus. Ele não fala para apresentar a outra pessoa, mas se apresentar a Deus. Como é que você tem que se apresentar a Deus? Se apresentar a Deus aprovado. Se ele fala que tem que se apresentar aprovado, claro que existe aqueles que estão reprovados, né? Então ele apresenta a Deus aprovado. Aí ele fala como um obreiro, ele fala ali como um trabalhador, entende? Como um servo, que não tem de que se envergonhar e que maneja, claro, bem a palavra da verdade, entende? Então veja bem, ele usou essa palavra manejar. Essa palavra no grego ela tem o sentido de militar, não é? Ou seja, o soldado ele manejava a espada, entendeu o que estou querendo dizer? Ele manejava a espada, ele usou esse termo, ou seja, você tem que manejar bem, você tem que ser, né, bem a sua arma espiritual para que você possa manejá-la bem. Hoje, pessoal, uma das questões mais interessantes que eu acho, assim, pouco comentada, né, é justamente aquela liderança curativa. Hoje a gente vê muitas vezes que muitas pessoas agem de uma forma tipo apagar bombeiro, aquele líder que tem um ministério de bombeiro, de apagar fogo, entendeu o que eu estou querendo dizer? É aquele líder que tem uma função ou missão, é como se ele fosse um enfermeiro, ele chega lá, coloca o curativo, mas ele não faz a cirurgia, ele não opera o capeta, ele chegou lá e fez um curativo, ele tratou de uma forma superficial. Eu sou sincero com vocês, eu acho assim, eu sei que é assim. Nós temos que entender o seguinte: ministério é algo muito sério, profundo, e eu recebi no meu e-mail, já faz um tempo isso, né? Alguém oferecendo um curso para ser pastor, né, dentro de 30 dias. É incrível, incrível, incrível como está banalizada essa questão ministerial. Você vê, fazer um curso para ser pastor, você já sair com uma carteirinha com 30 dias pela internet. Observe como estão banalizando as coisas, né? Eu, claro, sou a favor de estudar, realmente eu sou a favor, né? Porque ainda hoje eu estudo, né? É aquela coisa, eu não vou estar comentando aqui que não precisa estar apresentando nada aqui em relação a isso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É interessante isso, né? Porque o ministério ele não pode ser bombeiro, ele não pode ser um enfermeiro, ele tem que ser curador, restaurador e reparador de brechas, né? Eu observo que multidões, mas elas não estão sendo conduzidas, né? Não está havendo um pastoreio inteligente, um acompanhamento, não é? Entende o que eu estou falando? Algo sério e responsável
com as vidas, entende? É muito importante a gente entender isso, não é? Ou seja, as pessoas estão doentes, né? Ou pela religiosidade, não é? Ou pela questão de justamente faltar uma direção, uma palavra curativa, uma palavra libertadora, uma palavra que transforme o homem de dentro para fora, né? Porque as pessoas se iludem muito com essa questão aí, né, da religiosidade, dessa transformação exterior, que na verdade é tipo assim, é um balaio furado, tá? Isso aí não entende? É uma coisa que muita gente se ilude com isso, né? Mas eu estou me referindo àquela liderança curativa, aquela liderança corretiva, aquela liderança que não tem medo de falar a verdade, aquilo que realmente é a realidade, aquilo que é justamente que está nas Escrituras, aquilo que é a palavra, aquilo que realmente dá vida, aquilo que transforma, aquilo que modifica o homem, não é? E traz uma vida nova para a vida das pessoas, entende o que eu estou querendo dizer? Então é muito importante a responsabilidade, não é, na liderança, não é? E saber que você recebeu, eu recebi, nós vamos prestar contas daquilo que nós recebemos diante de Deus. Então nós temos que exercer a nossa liderança com responsabilidade, com compromisso diante de Deus. Por isso que Paulo fala para Timóteo. Timóteo era um jovem, não é? Entende? Era um jovem. E ele escolheu justamente Timóteo para ser o seu discípulo, ou seja, ele era um mentor de Timóteo, né? Outra coisa que eu vejo que muitas pessoas elas têm dificuldades, não é, de ter um tipo de acompanhamento, uma mentoria, não é? Eu podia me estender aqui durante muito tempo, mas já vou encerrar. Veja bem, pessoal, Moisés discipulou ou mentoriou ou ensinou a Josué. Josué foi o que? O sucessor de quem? De Moisés, né? Elias, foi o que Elias fez? Elias, ele mentoriou Eliseu. Eliseu foi sucessor de quem? De Elias. E assim a gente vê sucessivamente acontecendo. Jesus mentoriou, ensinou, discipulou e formou quem? Formou 12 apóstolos, não é? Dentre os quais um ali não entrou nada pela tua cabeça, só entrou as coisas do inimigo. Então, mas eu quero dizer o seguinte, resumindo, entende? Muitas pessoas, muitas vezes, têm ministérios ou iniciam um ministério e ele não tem uma pessoa para lhe mentorear, para lhe ensinar, para lhe acompanhar, não é? Ou seja, isso é muito perigoso, pessoal, é muito perigoso, porque essa questão das pessoas, não é, se sentirem muitas vezes autossuficientes, né? É muito perigoso, porque muitas pessoas têm dificuldade de compartilhar, não é, a sua liderança, tem dificuldade de compartilhar, não é, ou de se submeter a outra liderança que esteja acima da sua liderança, entende? Justamente para somatizar, não é? Então muitas pessoas às vezes afundam, né, como líder, justamente porque falta isso, né? Falta justamente uma ligação, certo, no mundo espiritual com alguém que esteja um degrau acima dele e que possa lhe dar um suporte espiritual e que possa justamente ser esse mentor você precisa ter alguém para conversar, para desabafar, para se aconselhar, para aprender, para tirar suas dúvidas, para crescer, para se desenvolver como líder, não é? Ou seja, ninguém cresce sozinho, seja, enfim, qualquer área da vida. E quando a gente se refere à vida espiritual, à liderança espiritual, é muito importante que você, que eu, que nós, né, claro, de uma forma geral, tenhamos alguém que possa justamente estar ali alinhados, né, em termos de visão, em termos de acompanhamento, em termos de, claro, né, maturidade de pessoas sérias, né, e de pessoas comprometidas, claro, com o reino de Deus. Então, Paulo ele diz assim, manejar bem a palavra. Ele usou essa palavra manejar, significa você saber lidar, é você ter habilidades, entendeu o que eu estou querendo dizer? Para justamente levar essa palavra que, na verdade, ela também é uma arma, né? Ela é uma espada, entende? E ela tem que, justamente, ela resolve os problemas do ser humano.
mas ela tem que ser usada, tem que ser utilizada, porque, tipo assim, você é convidado, tem uma ovelha que está doente, que está no caos, no precipício, que está, entende? E aí você chega ali, você muitas vezes visita a casa daquela pessoa, você até muitas vezes se alimenta na casa daquela pessoa, mas você sai dali, mas você não resolveu o problema, você não foi na raiz, entendeu? Agora, eu e você, nós temos que ser pastores raízes, sem medo, sem ter medo de ninguém, entendeu? Pastor raiz é aquele pastor que vai na ferida, que vai na chaga, que vai no problema, que vai ali e vai levar a cura, vai levar a palavra, vai levar a oração, que vai levar a libertação, que vai levar a bênção de Deus para aquela alma, para aquela vida, entendeu o que eu estou querendo dizer? Não se engane com as aparências não, aparência não quer dizer nada não, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, resumindo, deixe de lambe-lambe, deixe de mimimi, deixe de estar levando esse evangelho miojo para as pessoas, de estar levando esse evangelho que fica apalpando e amaciando o ego das pessoas, entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque esse evangelho ele não cura, ele não liberta, ele não transforma, ele não gera vida, ele não gera desejo nas pessoas de se aproximar de Deus. Por quê? Porque a causa, a raiz não foi tratada. Entende o que eu estou querendo dizer? E essas mesmas pessoas que você vive adulando, é isso mesmo, lambendo, entendeu? Só coloca mel, essas mesmas pessoas, se elas não forem tratadas, elas vão se levantar contra você e vão derrubar você da cadeira, do trono e vão pisar em você. É isso, e pronto, acabou. Não tem aqui negócio de arrudei não, entendeu? É isso mesmo que vai acontecer. Então, você como ministro, como líder, como pessoa chamada, escolhida por Deus, saiba de uma coisa, meu querido, minha querida. Nós temos que manejar bem a palavra, não voltar atrás, jamais, jamais. Permanecer firmes na convicção daquilo que você foi chamado e daquilo que Deus lhe propôs para que você possa ser, claro, um instrumento nas suas mãos. Tá bom, pessoal? Foi só uma reflexãozinha aqui. Eu abri aqui a câmera e comecei a refletir e aqui está a palavra e glória a Deus. E é esse o meu pensamento geral, eu penso dessa forma. Se você não pensar, também não tem problema, viu? Tá bom? Eu vou ficando por aqui, se puder assinar o canal, ficarei feliz. Beijo do coração de vocês. E a gente se vê.